O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Guido, estimada Irmã Luísa, povo de Deus aqui na Associação do Senhor Jesus e você que nos acompanha aí no santuário da sua casa. A primeira leitura ecoou muito forte em meu coração, porque eu cresci, por exemplo, escutando o Padre Eduardo, Irmã Luísa, por muitas vezes fui catequizado pelo Padre Guido, e nós encontramos na primeira leitura Paulo dando um conselho ao jovem bispo Timóteo para cuidar com zelo, com carinho da igreja de Cristo que nascia. Então Paulo diz: olha, se porventura eu demorar para ir visitar-te, cuida da igreja de Cristo, o templo vivo. Que maravilha saber que a igreja de Cristo se perpetua na história pelo testemunho de homens e mulheres que desejam ardentemente que Jesus seja conhecido e amado. Paulo, no final da primeira leitura, vai dizer assim: olha, que grande é o mistério da piedade. E olha as definições de Paulo desse mistério: manifestado na carne, justificado no espírito, visto por anjos, anunciado entre os povos, acreditado no mundo e exaltado na glória. Que extraordinária definição do mistério redentor de Jesus Cristo. Manifestado na carne, justificado no espírito, visto por anjos, anunciado entre os povos, acreditado no mundo e exaltado na glória. E quando aceitamos esse mistério redentor de Jesus, nós permitimos que esse mistério, ao tocar a nossa vida, nos transforme completamente. Esta é a finalidade da boa nova de Jesus: resgatar o que estava perdido, dar vida ao que estava morto, levantar o que estava caído. E à medida em que abrimos o nosso coração a este mistério redentor, que foi visto pelos anjos, anunciado entre os povos, acreditado pelo mundo, a nossa vida é transformada num verdadeiro louvor. Então nós passamos a glorificar aquele que quis e quer a todo tempo nos resgatar da morte eterna. Então, abra o seu coração. Permita que esse grande mistério da piedade toque tão profundamente a tua vida e te torne um homem novo, uma mulher nova. Lembra que o mistério redentor de Jesus é um convite a olharmos para nós mesmos e nos inquietarmos com a nossa condição e dizer: eu posso ser melhor, eu posso ser um marido melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor. Nós podemos ser cristãos melhores. Lembra que essa ascese, essa subida, essa elevação espiritual acontece na proporção
da abertura do nosso coração a este grande mistério da piedade, que é o mistério redentor de Jesus. O salmista dizia assim no Salmo: o Senhor não se esquece da aliança. Ainda que porventura o nosso coração pelo pecado se desvie, ainda que busquemos outras realidades, ainda que nos contentemos com felicidades momentâneas, o Senhor nunca se esquece de nós. Ele deseja ardentemente que o nosso coração vá ao seu encontro. Eu sempre insisto nisso. Deus colocou no coração do homem o desejo daquilo que é eterno. E nós precisamos saciar esse desejo do que é eterno na presença dele, do Senhor. São João da Cruz tem um poema tão bonito. Ele diz assim: o Senhor me feriu de amor, e dor de amor só se cura com presença e figura. São João da Cruz insiste: a minha dor de amor, essa ferida no meu coração, só é sanada quando eu me encontro com aquele que feriu o meu coração, que colocou no meu coração esse desejo daquilo que é eterno. Foi isso que inspirou os nossos santos coreanos, mesmo contemplando a morte dos seus. Por exemplo, Paulo Chong viu metade da sua família sendo martirizada e mesmo assim continuou catequizando, com a ordenação marcada. Não pôde ser ordenado, que foi preso e martirizado. André Kim viu seus pais serem martirizados. Isso o fez ainda mais fiel e mais desejoso de anunciar. Papa João Paulo II canonizou 103 mártires coreanos, mas dizem que foi pelo menos 10.000 mortos por causa do Evangelho. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E toda vez que eu celebro um mártir, eu insisto nisso, que o testemunho do mártir fez com que a nossa fé fosse mais viva, porque olhando para aqueles que foram perseguidos por causa do Evangelho e mesmo assim não desistiram, nos leva a olhar para as nossas perseguições hoje e dizer: eu não posso desistir de evangelizar, eu não posso parar de anunciar Jesus, não posso parar de fazer com que o nome dele seja conhecido e amado. E martiria significa testemunho. Já disse isso tantas vezes para vocês. O mártir é aquele que testemunha com a própria vida a verdade da fé. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, diz São Paulo. Ai de nós se não anunciarmos a Jesus. E lembra que o melhor anúncio é feito com a vida. Santo Antônio dizia: cessem, pois, as palavras e falem as obras. O melhor jeito de pregar o Evangelho é testemunhando o Evangelho com a nossa vida. E a nossa vida pode ser transformada quando nós aceitamos Jesus. Percebam que no Evangelho começaram a dar desculpas para aceitar Jesus. Não aceitaram o testemunho de São João Batista, não aceitaram a palavra anunciada por Jesus e deram inúmeras desculpas porque Jesus não atendia às expectativas. Muitos esperavam um Messias político que fosse libertar Israel do Império Romano. Muitos esperavam um Messias que ia dar fim à história e com ele tudo ia terminar. Mas não esperavam um Messias servo sofredor, amigo dos pecadores. Isso escandalizou a época e nós somos convidados então a olhar hoje para nós. Quais desculpas eu tenho dado para aceitar Jesus? Quais desculpas eu tenho dado para configurar a minha vida à palavra do Senhor? Diante do Evangelho, como anda o meu proceder? E à medida em que vamos compreendendo essa verdade de que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que ainda falta, e falta muito, para a nossa vida ser uma vida que agrade o Senhor, nós vamos abrindo ainda mais o nosso coração para aquele que faz novas todas as coisas. Talvez Jesus não atenda todas as suas expectativas, mesmo porque Jesus não é um garçom das nossas vontades. Mas quando nós submetemos a nossa vida à divina vontade, essa divina vontade nos leva para o caminho feliz. Não tem como ser triste na presença do Senhor. E tristeza não é sinônimo de ausência de problema.
Felicidade com Jesus significa, ainda que tenham problemas, lutas, dores, angústias, perdas, Ele é o meu tudo e por isso eu o glorifico. Paulo, fazendo aquela teologia bonita do mistério redentor de Jesus, encerra dizendo: glorificado. Ele é glorificado. Ele foi manifestado na carne, ele foi justificado no Espírito, ele foi contemplado pelos anjos, ele foi anunciado entre os povos, ele foi acreditado no mundo. Mas ele encerra dizendo: ele foi exaltado na glória. De que jeito eu externalizo a minha aceitação ao Senhor, a minha vida configurada ao Evangelho? Glorificando aquele que é, que era e que há de vir. Que a nossa vida seja um constante louvor. Se Ele foi exaltado na glória, cabe a nós, que somos igreja peregrina, igreja militante, o glorificar nesta vida, para um dia o glorificarmos eternamente na glória do céu. Esse é o convite que eu te faço agora. Fecha os seus olhos um pouquinho. A vida dos mártires André, Paulo e companheiros foi uma vida glorificando ao Senhor. Na perseguição glorificaram, no martírio glorificaram, no vento contrário glorificaram. E nós muitas vezes no problema reclamamos. Cesse dos nossos lábios a murmuração e exista mais louvor. Se Jesus foi exaltado na glória, eis que nos prostramos em adoração a Ti, ó Senhor, e glorificamos o Teu santíssimo nome. Glória, 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 glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, porque o teu mistério da piedade tocou a nossa vida. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a nossa vida seja um constante louvor a Ti, agora e por toda a eternidade.